Entre os métodos de uso tópico do flúor, destacam-se os métodos de autoaplicação, como soluções para bochecho, dentifrício e gomas de mascar, onde o próprio paciente ele utiliza o flúor em casa por conta própria. E tem os mecanismos de aplicação profissional, onde o cirurgião dentista utiliza o flúor de maneira tópica no paciente, onde pode ser utilizado o flúor gel, pastas profiláticas durante um procedimento de profilaxia profissional, o uso de vernizes com flúor, alguns usos de dispositivos de liberação lenta de flúor no dente e alguns materiais odontológicos que o dentista aplica no dente que tem liberação gradual de flúor, como por exemplo restaurações feitas com ionômero de vidro. A concentração dos fluoretos ela difere conforme o método de aplicação. Os métodos de uso profissional têm uma concentração de flúor, ou seja, em partes por milhão de flúor, bem mais acentuada do que os procedimentos de uso caseiro, né? A água de consumo, por exemplo, a água de abastecimento público, ela consiste em aproximadamente 1 ppm de flúor, enquanto o flúor gel fluoretado, acidulado fluoretado, que a gente utiliza em consultório odontológico, tem uma concentração bem maior, que muitas vezes chega próximo de 30.000 ppm-F. Os métodos coletivos, então, empregados na odontologia para disponibilização de flúor à comunidade seriam, então, o dentifrício, o gel, que é aplicado profissionalmente pelo dentista, o método da água de abastecimento público fluoretada, o sal fluoretado, o açúcar fluoretado, o leite fluoretado, goma de mascar com flúor e bochechos fluoretados. Vamos começar pelos dentifrícios. Os dentifrícios eles têm vários componentes na sua composição. Pode ter amônia, pode ter antibióticos, clorofila e fluoretos, que é o agente principal para a prevenção da cárie dentária. A concentração de flúor nos cremes dentais ela varia conforme o fabricante, mas existe uma normatização no Brasil desde 1982 e na comunidade europeia, e no Brasil desde 1989, que fica entre 1.000 a 1.500 ppm. E é justamente por ter flúor na composição que tem se observado no Brasil uma redução de 20 a 35% dos níveis de ataque de cárie, justamente devido um dos fatores, né, que levam a esse benefício é a fluoretação dos cremes dentais. Anteriormente, esses anos de 1989 no Brasil não tinha obrigatoriedade do creme dental ser fluoretado. O grande problema que a gente tem que levar em conta é sempre fazer a escovação supervisionada em crianças, porque as crianças tendem a ingerir até 30% da espuma que o dentifrício promove, né, quando é feita a técnica de escovação dental. Então, a escovação supervisionada ajuda a evitar que a criança degluta esse flúor. Também um outro cuidado é sempre colocar uma quantidade mínima de flúor, de dentifrício na escova de dente da criança, o equivalente a 1 grão de arroz, e usar para crianças também produtos com menor concentração de flúor, como os cremes dentais infantis, que geralmente têm entre 400 a 500 ppm. Nos dentifrícios, geralmente a gente encontra dois tipos de flúor: o monofluorfosfato de sódio e o fluoreto de sódio. Num simpósio internacional ocorrido em Londres em 1993, chegou-se à conclusão que não há diferenças significativas entre os dois tipos de fluoretos. Ambos causam benefício na redução das lesões de cárie e no processo de remineralização de lesões incipientes. Uma portaria 22, em 1989, estabeleceu que no Brasil os dentifrícios devem ter sempre entre 1.000 a 1.500 ppm, e deixa claro que os tipos de flúor que podem ser utilizados seriam o monofluorfosfato de sódio, o fluoreto de cálcio, o fluoreto sanhoso ou o fluoreto aminado. O fluorogel é utilizado então em consultório odontológico pelo cirurgião dentista. Eles podem ser na forma acidulada ou neutra. O gel de fluorfosfato acidulado com 1,23% de fluoreto de sódio, ele é feito em ácido ortofosfórico, que dá esse teor mais acidulado. A recomendação dele é de uso semestral ou anual, dependendo do risco de cárie do paciente, e o tempo de aplicação gira em torno de 1 minuto. Vejam que a concentração ela é bastante elevada, ela é de 22.300 ppm, 22.300 partes por milhão de flúor. A aplicação profissional do flúor gel então é feita às vezes também como ações coletivas, né, onde os dentistas podem ir em escolas ou em ambientes coletivos para fazer esse tipo de aplicação.
Sempre se coloca pequena quantidade de gel na escova de dente, fricciona-se a ponta da escova de dente sobre a superfície dentária por até 30 segundos em cada hemiarco, e a criança então é supervisionada para evitar que ela faça a ingestão desse flúor, já que ele tem uma concentração de flúor muito acentuada, né? 22.300 ppm. E também sugere que ela não faça a ingestão de alimentos por cerca de 30 minutos. Quanto às políticas nacionais de saúde bucal, com relação à aplicação tópica de flúor gel, nós temos aqui ilustrado uma diretriz que foi especificada. Ela diz que a aplicação tópica de flúor gel visa a prevenção e controle da cárie através da utilização de produtos fluorados, como soluções para bochechos, gel fluoretado e o verniz fluoretado em ações coletivas. Então, todas essas técnicas que são utilizadas em escolas são bem-vindas desde que seja monitorado o risco. Tanto o risco de cárie do sujeito em questão, né, da criança, quanto também os cuidados que tem que ter para que ela não degluta essa substância. Então, sempre se leva em consideração se as pessoas a qual serão submetidas a essa técnica de aplicação de flúor gel, elas estão expostas à água de abastecimento público fluoretada, se a água de abastecimento público já contém naturalmente os teor de flúor, apesar de não ser fluoretada, ela pode já ter flúor na sua composição naturalmente, se a exposição de flúor na água existe há pelo menos 5 anos, se o índice CPLD da região é maior que 3 aos 12 anos de idade, já indicando um risco maior, né? Bem acima da média nacional, esse índice CPLD, então indica a utilização dessas técnicas de aplicação tópica de flúor. E se também nós temos menos de 30% dos indivíduos do grupo, desses escolares, livres de cárie aos 12 anos de idade. Então nós teríamos então uma comunidade, uma localidade onde necessita dessa intervenção odontológica com base na fluoroterapia. Também já se discutiu no Brasil a questão da fluoretação do sal de cozinha. O sal de cozinha ele é fluoretado em vários países, como a Suíça, a Hungria, a Espanha, a Colômbia, a Alemanha, a França, a Jamaica. A dose correta para colocar flúor no sal no flúor, é de 250 mg de flúor por quilo de sal. Houve uma tentativa de implementação da fluoretação do sal no Brasil na década de 90, no governo do Collor. Então, pensou-se se seria uma técnica, houve uma discussão para ver se seria eficiente ou não. Ela até poderia ser mais eficiente nas regiões norte e nordeste, onde boa parte da população não tem acesso à água encanada. E como o sal ele é consumido pela maior parte da população, ele poderia levar esse flúor como um benefício para a dentição dessas pessoas. O grande problema é que a maioria da população não consome o sal refinado. Então se questionou um pouco se era viável ou não a fluoretação do sal, já que nós tínhamos a água fluoretada. E já há concentração de flúor natural na água também, né? Também pela questão da variação de consumo, né? Algumas pessoas consomem mais sal do que outras, então tudo isso são questões que foram discutidas à época. Outra questão também que foi levada em consideração em algumas pesquisas é a fluoretação do açúcar. Pode até parecer meio paradoxal fluoretar o açúcar, né? Mas o objetivo dessa técnica é que, já que o açúcar é o grande vilão da odontologia, já que é o açúcar, que a sacarose em si, que leva ao aparecimento das lesões de cárie através da transformação de ácidos por bactérias presentes na nossa flora bacteriana, o uso do flúor dentro do açúcar seria algo que iria neutralizar a ação do açúcar sobre os dentes na hora do ataque ácido que é promovido pela nossa flora bacteriana, transformar açúcar em ácidos. Então, o consumo de flúor no açúcar não é uma medida coletiva, pois a injeção de açúcar varia de indivíduo para indivíduo. Mas o uso do açúcar, do flúor no açúcar, poderia amenizar as ações nocivas que a sacarose tem sobre os dentes. Outra questão também que se discutiu é que se a utilização do flúor no açúcar não deixaria a população meio relaxada e deixaria a ideia de que a população poderia consumir açúcar à vontade porque o açúcar não seria mais nocivo aos dentes, quando isso não é necessariamente verdade, já visto que o açúcar causa outros malefícios à saúde, né? Como aumento dos casos de diabetes, obesidade, etc. Além de ser falsa a premissa de que colocar flúor no açúcar seria suficientemente um passaporte para você consumir açúcar, o que não é verdadeiro. Então seria, na verdade, um contrassenso, né, induzir o consumo de açúcar para prevenir cárie dentária. Então, alguns estudos in vitro, né,
Eles fizeram com soluções com a concentração de 1 parte por milhão de flúor e conseguiram reduzir esse poder desmineralizante da sacarose, justamente porque tinha flúor na sua composição. Mas alerta-se que são necessárias novas pesquisas em relação à fluoretação do açúcar para se aceitar ou descartar de vez a ideia de colocar flúor no açúcar. Outra ideia também é a utilização do flúor em gomas de mascar. A gente sabe que a doença cárie pode ser em parte controlada mediante o uso de gomas de mascar livres de açúcar cariogênicos. Então, por isso que muitos fabricantes utilizam alguns produtos substitutivos ao açúcar na goma de mascar para que tenha uma atividade não cariogênica. Um dos mais utilizados é o xilitol. Existem alguns pesquisadores que ainda não fecharam a questão se o xilitol ele é anticariogênico ou ele simplesmente é não cariogênico. Então, no momento, a gente ainda não tem evidências científicas consistentes para indicar a utilização de goma de mascar com xilitol e flúor, né, como sendo anticariogênicas. Contudo, elas podem já ser consideradas como não cariogênicas. O flúor, sim, é anticariogênico. Agora, o xilitol é que ainda não se tem certeza se realmente ele é anticariogênico, se ele consegue remineralizar lesões de cárie. O que a gente sabe é que ele é não cariogênico. Então, a goma de mascar fluoretada ela é feita geralmente com a concentração de 0,25 mg de flúor dentro das gomas de mascar. E os bochechos com flúor, que estão caindo em desuso nos dias de hoje, justamente pela questão da água já ser fluoretada e do creme dental, que tem uma concentração bem maior de flúor, né? Ele já é suficientemente eficaz para a remineralização das lesões incipientes de cárie. Os bochechos foram elaborados da seguinte forma: sempre soluções neutras de fluoreto de sódio são empregadas, na concentração de 0,2% quando é feita para uso semanal ou quinzenal, e 0,05% quando elas são feitas para uso diário. O bochecho para uso diário proporciona melhor resultado porque o que importa no flúor é a frequência e não assim a concentração. Não adianta ter alta concentração num período extenso de tempo, do que é melhor ter baixa concentração com alta frequência. Mas os bochechos têm entrado em desuso ultimamente, porque em virtude da lei de obrigatoriedade de fluoretação do creme dental, e se ele já tem 1000 ppmf de flúor por milhão, quando você coloca o creme dental e ele forma aquela espuma na boca, ele já dá uma concentração, uma diluição próxima de 225 ppmf, partes por milhão, que é o correspondente a esse 0,05% de fluoreto de sódio nos bochechos com flúor. Então não haveria necessidade de, após escovar os dentes, fazer bochechos com flúor, porque a própria espuma do creme dental já tem essa concentração que o bochecho com flúor tem. Então ele seria já dispensável, haja vista que basta a escovação com creme dental fluoretado. A fórmula que se utiliza para esse creme dental, esse bochecho com flúor, né, para uso semanal em escolas, seria o fluoreto de sódio, 2 gramas, essência de menta para dar um sabor, podemos colocar o Lipagin como conservante, o Lipazol como estabilizador, o álcool como fixador e a água destilada como um solvente, né, qualquer solvente padrão. Em crianças de 3 a 5 anos de idade, a gente deve fazer os bochechos somente sob supervisão. Mas são técnicas em desuso justamente em virtude do uso do creme dental já ser fluoretado de forma obrigatória no nosso país. A questão da fluoretação do leite também é algo que gera um pouco de discussão. Existem alguns argumentos favoráveis, outros contrários. O leite, para receber o flúor, ele deve obedecer as seguintes proporções: 0,05 a 0,01 ppm, se for colocado no leite materno, antes de ser dado à criança, e no leite bovino, 0,03 a 0,06 ppm, antes também de ser ministrado a crianças. Claro que esse leite materno é aquele leite das crianças que não conseguem mamar no peito, né? Aquele leite que é retirado e a criança então toma na mamadeira. A dose para a gente chegar à concentração ideal é de 5 mg de flúor para 1 litro de leite, quando utilizado em escolas. Como cada criança bebe, em média, 200 ml de leite por dia letivo, países como a Bulgária, China, Rússia, Chile e Reino Unido têm adotado essa estratégia de fluoretação do leite. O argumento favorável que existe a essa técnica, que ela substitui, por exemplo, a obrigatoriedade de fluoretação da água de abastecimento público, é que ela dá um pouco mais de liberdade para as pessoas escolherem se querem utilizar o flúor na ingestão do leite ou não, porque haveria sempre havendo os dois tipos de leite.
o leite com flúor e o leite sem flúor. Então, esse seria um argumento favorável, da livre escolha de compra por parte do usuário, entre o leite com e sem flúor em locais que ambos estejam disponíveis, enquanto que a fluoretação da água de abastecimento público ela é uma medida impositiva, ela serve para todas as pessoas e você não tem a liberdade de optar por uma ou pela outra. Né? Então, a fluoretação do leite ela tem histórias de sucesso na literatura, na comunidade científica, e tem um caso que vale a pena relatar que aconteceu no Chile, que é o caso da comunidade de Codégua, no Chile. Lá foi desenvolvido um programa, o PENAC, o Programa Nacional de Complementação Alimentar, onde cada criança de 2 a 6 anos de idade recebia mensalmente 2 kg de leite em pó, enriquecido com flúor, mais 1 kg de um derivado de leite, como uma complementação alimentar. Se verificou que o COS, o índice de cáries e dentes descidos nas crianças dessa comunidade, era de 11,78 no início desse programa de distribuição do leite fluoretado. Em 1999, quando o programa foi extinto, o índice CPLD estava em 3,35, então nesse momento se paralisou a fluoretação do leite. Posteriormente, em 2002, foi feito um novo levantamento epidemiológico e o índice COS subiu para 6,19, então um aumento de 80% no número de superfícies dentárias e dentes descidos atacados por lesões de cárie. Então a gente verifica que a retirada da fluoretação, do acesso ao flúor a essas comunidades, levou a um incremento no índice COS, de superfícies dentárias atacadas por lesões de cárie. Já a fluoretação de água, que é considerada pelo United States Department of Public Health Services uma das maiores realizações de saúde pública do século XX. Então, é uma das grandes conquistas que a humanidade tem de saúde pública no século XX. E se tornou a opção brasileira. Né? No Brasil, a gente optou justamente pela sua grande extensão territorial, com um mecanismo mais fácil de levar flúor para a população, a fluoretação da água de abastecimento público. Então, o Brasil tem uma série de divergências regionais, populacionais, sociais, e a água ela ainda é um método coletivo muito importante. A gente tem no Brasil algumas regiões com alto risco de cárie, outras regiões com risco menor. Geralmente as regiões que têm mais alto risco de cárie são aquelas que não têm água de abastecimento público disponível a toda a população. A dose correta para a fluoretação da água é de 1 ppmf, uma parte por milhão. Então a fluoretação de água no Brasil ela é sempre utilizada com um dos dois tipos de fluorídeos que estão descritos nesse quadro. Ou o fluorsilicato de sódio ou o ácido fluorsilícico. Um desses dois tipos é utilizado geralmente para fluoretação, na dose de 1 ppmf. Então, no Brasil, essa fluoretação da água de abastecimento público começou em 1953, na cidade de Baixo Guandu, no Espírito Santo, e em 1974 foi estabelecida por lei federal, a Lei 6.050, que dispõe a obrigatoriedade da fluoretação da água de abastecimento público em toda estação de tratamento de água brasileira. Então, a partir desse momento, toda a população brasileira que tem água encanada tem água fluoretada. Nesse quadro, a gente está vendo uma comparação da dosagem de flúor, como ela deve ser feita dependendo da região do país, dependendo da temperatura média anual. Claro que se recomenda 1 ppmf de flúor, mas a gente tem que levar em consideração que cidades de clima mais quente, se for colocada 1 ppmf na água, como essa água fica registrada, fica guardada numa caixa d'água e a água evapora e o flúor continua na água, no momento do consumo, essa água teria uma concentração mais elevada, mais do que 1 ppmf, porque seria colocado 1 ppmf na origem, mas quando chega no destino, a água já evaporou e o flúor continua depositado na água, então a gente teria uma concentração maior. Então se preconiza que em regiões muito quentes, a dosagem ideal seja de 0,7 ppmf, até porque nessas regiões, pelo calor, as pessoas vão ingerir mais água, porque também em virtude da evaporação, na origem a gente tem 1 ppm e no 0,7 ppm, mas na hora do consumo a gente tem uma concentração maior. O mesmo ocorre ao contrário, né, quanto o clima é menor. Em climas mais a menos, você pode colocar então 1 ppmf de flúor na água. Geralmente é isso que se adota em média. O custo da fluoretação da água é bastante irrisório, ele é barato, ele é inexpressivo do ponto de vista de recursos públicos, em comparação com o benefício que ele traz para a saúde da população. Então, geralmente, em cidades pequenas, o custo máximo é $16 per capita ano.
Já numa cidade maior, onde esse custo é mais diluído, em cidades com mais de 200 mil habitantes, o custo ele é reduzido para 12 centavos de dólares por habitante por ano, praticamente nada, né? Então, o custo médio entre cidades grandes e pequenas fica em torno de 51 centavos de dólares por habitante por ano. Então, um custo muito barato em virtude do benefício que ele traz em saúde pública para a população. Claro que existem sempre pessoas que são contrárias aos programas de fluoretação. Então, uma série de propagandas são veiculadas tanto na mídia, em redes sociais, em grupos de WhatsApp, Facebook, etc. Mas a gente sabe que isso não é de agora, isso já vem de algumas décadas. Nos anos 50 e 60, por exemplo, se dizia que o flúor nada mais era do que uma conspiração comunista, colocar flúor na água fazia mal à saúde, estavam querendo matar as pessoas. Nos anos 60 e 70, se falava em preocupações ambientais, se botavam palavras adormentadoras nas pessoas, né, dizendo que o flúor era um lixo tóxico, era poluente, veneno. Entre os anos 70 e 80, se falava que colocar flúor na água fazia parte de uma conspiração do complexo antimilitar industrial, era uma conspiração do governo norte-americano para matar as pessoas, eram questões do establishment da saúde, da indústria, para deixar as pessoas doentes e mais dependentes de serviços de saúde, provocava câncer. Então, várias teorias foram surgindo. Nos anos 80 e 90, se atribuiu ao flúor, né, o envelhecimento precoce, o aumento das doenças de Alzheimer, AIDS, até AIDS atribuíram ao flúor. Em 1990, se procurou relacionar o flúor com fraturas ósseas, diminuição da taxa de nascimento e novamente com câncer. O que foi estudado então a respeito dessas teorias? Se pegaram essas teorias, foram feitos estudos e nenhuma delas tem comprovação científica eficaz. Na verdade, os argumentos anti-fluoretação são: alguns dizem que é veneno. As respostas que a ciência diz é que ele é seguro entre 0,7 a 1,2 ppm de flúor. Tanto é que em algumas localidades nem há necessidade de fluoretação da água de abastecimento público, haja vista que a água naturalmente já tem essa uma parte de flúor por milhão. Em outras regiões, onde a concentração é menor, é que se faz o ajuste para que a água tenha esse flúor na sua composição. É importante lembrar também que muitos alimentos naturalmente já têm flúor na sua composição. Então essa é uma dose segura que a gente pode utilizar, 1 ppmf. Outro argumento anti-fluoretação é que dizem que ele é ineficaz. E o que os estudos têm mostrado é que ele reduz de 15% a 40% o índice de cárie na população. Então é muito importante continuar fazendo a fluoretação da água de abastecimento público. Outro argumento anti-fluoretação dizem que ele apenas retarda o processo de cárie. As pessoas não têm cárie aos 12 anos, mas vão ter mais tarde. Na verdade, a ciência mostrou que a fluoretação da água de abastecimento público faz com que as pessoas tenham menos lesões de cáries em todas as idades, tanto na idade infantil, quanto na juventude, quanto na idade adulta. O outro argumento anti-fluoretação é que ele tira a liberdade de escolha e não respeita direitos individuais. Mas as respostas que a ciência dá é que o uso de flúor na água de abastecimento público tem se revelado num grande interesse de saúde pública, porque ela promove saúde para toda a população, apesar de restringir o direito de escolha das pessoas. O que o município deve ter para poder utilizar e poder fluoretar a sua água de abastecimento público? Primeiro, ele precisa ter um grau suficiente de desenvolvimento econômico para poder utilizar todo esse processo de tratamento de água. Tem que ter uma rede municipal de abastecimento de água desenvolvida, que alcance um grande número de residências. Tem que ter uma ingestão constante por parte da população de água da rede municipal e não de poços ou cisternas, senão a água fluoretada não está chegando na população. E tem que ter existência de equipamento indispensável em uma estação de tratamento e bombeamento, para que o processo funcione de modo adequado. Já foram feitas pesquisas em algumas regiões do mundo para mostrar o efeito da descontinuação da fluoretação da água. Então é muito interessante uma pesquisa feita na Escócia, onde foi feita uma comparação entre duas cidades, a cidade de Stranraer e a cidade de Annan. Nas duas cidades foram feitas a fluoretação da água de abastecimento público. Em 1980, o índice CPLD de Stranraer era 1,66 e em Annan 3,35. Esses índices eles foram coletados quando a gente tinha fluoretação da água. Em 1988, na cidade de Stranraer, houve uma interrupção, uma descontinuidade da fluoretação da água. E o índice que era 1,66, o índice CPLD,
aumentou para 2,28, ou seja, teve um incremento de 37,4%. Já na cidade de Anã, onde não houve essa interrupção, a população continuou usufruindo da água de abastecimento público fluoretada, o índice que era de 3,35 até reduziu, foi para 2,56, promovendo uma redução de 23,6%. Então, essas cidades da Escócia mostraram, nesse estudo, que a descontinuação da fluoretação de água faz elevar o índice CPOD. O flúor é encontrado também em vários produtos industrializados. Não que a gente deva utilizar esses produtos, mas para vocês verem a segurança do flúor. A Coca-Cola Light, por exemplo, ela tem 1,3 partes de flúor por milhão. Já o Todinho, 1,6 partes de flúor por milhão. O Mucilon, 2,4 ppm de flúor por milhão. E o Neston, 6,2 ppm de flúor por milhão. Então, várias pesquisas são feitas com produtos industrializados para justamente mostrar que o flúor está presente não só na água, mas que em vários componentes e de forma segura para a população. Já falei para vocês também que muitos alimentos naturalmente contêm flúor. E nós não devemos deixar de consumir esses alimentos porque alguém imagina que flúor é um veneno. A diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Se nós considerarmos que qualquer dose de flúor é veneno, então nós não deveríamos consumir alguns alimentos, como por exemplo, o espinafre, o agrião, a beterraba, o tomate. Todos esses alimentos contêm flúor, além do alho, do chá preto, da cebola, da laranja, do feijão, da maçã, da gema de ovo, da couve, frutos do mar, fígado bovino. Todos esses alimentos têm naturalmente flúor na sua composição. Então, o flúor, ele é veneno? Sim, mas dependendo da concentração e da dose. Por isso, pesquisas são feitas para que sempre a dose seja a dose segura e necessária de uso. Então, isso é importante na odontologia, deixar bem claro. Sempre nós somos atacados pelo fato de defendermos a água de abastecimento público fluoretada como medida de saúde pública. Ela é importante e foi definida como uma das maiores conquistas e avanços em saúde pública do século passado. Então é por isso que nós temos que lutar para que a população tenha o máximo de saúde e tenha os benefícios do flúor presente na água de abastecimento público na concentração segura e correta, 1 parte por milhão.